opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos no YouTube. Para isso, a gente precisa da sua participação, da sua força. Se inscreva, dê o joinha. Isso faz com que o nosso YouTube chegue ao maior número possível de pessoas, nossos vídeos sejam cada vez mais acessados. O tema de hoje é muito polêmico, é atual e a gente conta, evidentemente, com a sua participação. Descriminalização do porte de maconha. É um avanço ou é um retrocesso? Essa lei vai fazer com que o consumo diminua, aumente ou não vai interferir em rigorosamente nada? Comigo, dois notáveis especialistas com posições contrárias do ponto de vista da lei. Risiere Verderose, advogado, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde. Roberto Rodrigues, é advogado, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde ao doutor Risiere Vasconcelos, Rafael Vasconcelos. É um prazer estar aqui para a gente debater sobre esse tema muito interessante para toda a sociedade, né, goiana e brasileira. Sem dúvida, e esse é o tema da nossa pergunta do dia, descriminalização do porte da maconha. É um avanço ou é um retrocesso? Acompanhe. Com 5 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Ainda não há prazo para o caso ser retomado. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados. A então presidente da Corte, ministra Rosa Weber, atendeu ao pedido. No entanto, não designou data e se comprometeu a adaptar a agenda para quando o ministro puder liberar o caso. Ela também pontuou que gostaria de apresentar o voto. Rosa Weber se aposentou no fim de setembro. O STF julga a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No julgamento, porém, os ministros não estão tratando da venda de drogas, que vai seguir como ilegal. Atualmente, embora seja crime, o porte de drogas para consumo pessoal não leva à prisão. Os processos correm em juizados especiais. As punições aplicadas normalmente são advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. A condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. Já a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes defendeu a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Alexandre de Moraes argumentou que é preciso fixar uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, que seria de 25 a 60 gramas da droga. Por enquanto, o placar está 5-1 para que o porte de maconha para uso pessoal não seja crime. E outros 5 ministros precisam se manifestar. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Descriminalização do porte de maconha, avanço ou retrocesso? Começar com o doutor Risiere Verderose. O senhor acha que esse entendimento da lei por parte do STF vai aumentar ou diminuir o consumo da maconha? Boa tarde a todos mais uma vez, né? Primeiramente, realmente é um prazer estar aqui, né, com os senhores e poder debater esse tema, que ele vai além do que seria algo assim de fácil assimilação. Realmente é um tema polêmico. A princípio, eu gostaria de dizer que eu entendo que o direito, ele tem 2 princípios básicos no meu dia a dia jurídico. Ele é o diálogo e ele também é o equilíbrio. Contudo,
quando falta o diálogo entre as partes, é onde realmente entra os profissionais do direito. Nesse momento, é onde os profissionais do direito têm que falar pelas partes e buscar esse equilíbrio. E falando sobre o equilíbrio, eu faço essa ponte com relação ao tema, dizendo que, ao meu ver, essa fundamentação toda que está sendo explorada pelo STF, ela, na ponta, na sociedade, ela não terá uma modificação drástica naquela pessoa que está cometendo o delito. Porque a lei, nós podemos dizer que ela é um instituto que realmente sempre existiu. Não se trata apenas da lei do nosso país e eu digo, pela minha opinião, que a nossa lei ela possui mecanismos muito abrangentes. Porém, não é pelo fato de existir uma lei que a pessoa não irá ir contra ela. Por isso, a tipificação com relação à punibilidade, ela, ao meu ver, não terá impacto crescente algum na hora que a pessoa estiver cometendo o delito. Veja bem, você não deixa de... A pessoa que está cometendo o delito, ela não vai deixar de cometer o delito porque ela verificou essa questão específica que está sendo tratada no STF e agora vai pegar, ela vai continuar fazendo da mesma maneira. O meu entendimento é que nós temos aí uma questão, se for fazer uma metáfora de raiz e fruto, não podemos combater uma determinada situação querendo ir diretamente ao fruto. O que tem que ser verificado é a raiz. E no fruto aqui, no caso, seria a punibilidade, vai aumentar, vai ser penalizado e etc. A pessoa que for cometer essa determinada atitude, ela não vai deixar de cometer pelo simples fato que foi majorado, que aumentou a pena, que agora tem 1 grama a mais, 1 grama a menos. A minha concepção é que a lei transcende a isso. Roberto Rodrigues, advogado, pensa diferente? Penso diferente. Hoje nós temos a Lei 11.343 de 2006, que trata sobre a questão das drogas, e nós temos 2 principais artigos, que é o 33, que é o tráfico, e o 28, que é o uso. E hoje, em relação ao uso, as penas são muito incipientes, bem pequenas, né? Tanto que são tratadas em juizados, penas alternativas. E eu discordo, colega, porque eu entendo que muitas vezes a questão de deixar de ser considerado crime vai incentivar as pessoas a experimentarem, principalmente os jovens, adolescentes, jovens da primeira idade ali, da mocidade, 18, 20 anos. E isso automaticamente vai redundar no aumento do consumo de drogas. Como é esse raciocínio? E isso nós temos um estudo comparado, ou seja, aqueles países como Portugal, como a própria Holanda, Uruguai aqui na América Latina, houve um incremento do uso, do consumo de drogas com a liberação do uso de maconhas. Então não houve essa panaceia no sentido de reduzir, ao contrário, houve um aumento não só no consumo da maconha, mas de outras drogas. E o que vai redundar em várias consequências negativas para a pessoa que faz uso de uma droga ilícita. O cigarro é liberado e faz mal. O álcool é liberado e faz mal também. Como vocês veem essa relação? Bem, eu acredito que as drogas lícitas, assim por dizer, elas trazem basicamente este tipo de analogia que eu havia falado. Por quê? Porque as pessoas têm conhecimento, e falando, por exemplo, do cigarro, você veja que da década de 90 para cá, se eu não me engano, eles passaram a trocar aquelas propagandas de hollywoodianas e asa delta, o glamour, né? E passou a colocar a pessoa lá nos piores momentos possíveis para tentar realmente coibir. Porém, isso não é algo que possa ser feito de uma maneira tão simplória, porque geralmente é um aspecto cultural, né? Eu digo cultural do seguinte aspecto, familiar. Então, eu acredito que tudo começa na família. A sociedade começa na família. E você ter, por exemplo, a oportunidade de fazer uma atitude
preventiva não é aumentando a pena, ou modificando, ou dosando uma... O senhor está querendo dizer, então, que o pai que fuma maconha, o filho vai fumar também? É mais ou menos por aí? Ou a possibilidade é maior? Olha, a possibilidade é bem grande. Se você for parar para analisar, podemos dizer assim que nós somos frutos do meio. E aquela pessoa que consegue transcender o meio dela através do estudo, por exemplo, mesmo na nossa sociedade atual, ela consegue emergir de classe pelo conhecimento, sim, mas ela tem que fazer uma força danada, porque o meio que ela vive geralmente é um meio que ela vai realmente fazer parte. Nós somos a média das pessoas ao nosso redor. E com relação Nós somos produtos do meio, então, do meio. Só que hoje é algo mais aprofundado, porque nós não somos apenas produto do meio físico, nós somos produtos do meio digital. Você é não somente com quem você anda, mas você é quem você segue, ou quem você vê demais nos seus feeds. Você vai falar igual e você vai ser obrigado a estar vendo mais ou menos o mesmo assunto que você está sempre vendo. Então, daí você já tira uma base de como é difícil a pessoa, numa determinada formação de vivência, ela poder modificar aquilo. Então, por exemplo, a pessoa da bebida, que nada contra, mas ela está ali, ela tem sinais que ela se lembra bons, afetuosos, de momentos felizes ou não, e ela pode, muito, muito sinceramente, seguir aquela mesma linha. Muitas das vezes nós até copiamos aquilo que rejeitamos, mas é decorrência do meio que vivemos. Por isso, a minha tese de não ser uma atitude sábia, termos que coibir algo com base na tipificação da lei lá na parte final. Isso seria, ao meu ver, até uma desnecessidade, né? Não seria algo a ter que colocar foco nisso, seria interessante outro viés. Ok. Qual a sua visão sobre essa fala? Eu entendo que eu discordo do colega, porque fazendo esse parâmetro entre as drogas ilícitas e ilícitas, nós temos nos últimos anos a redução do uso do cigarro, né? Isso por conta de quê? Aumento do preço do cigarro, do tabaco, a proibição do uso em determinados locais, que quem é da década de 70, a gente constatou isso, né, que as pessoas fumavam em qualquer lugar, e hoje isso é proibido, e a questão da propaganda, que hoje, como você muito bem disse, a propaganda já vem no próprio maço de cigarro mostrando ali os malefícios. E isso houve uma redução gradual, eu não sei o número aqui, do uso do cigarro. Então, essa questão, o Estado existe para disciplinar a conduta das pessoas. Mas agora o cigarro eletrônico veio com tudo também. Pois é o contrário. E parece que existe até uma glamorização, o que seria um erro. Ou seja, você está corroborando porque eu estou falando. Um exemplo, hoje nos bares as pessoas usam o cigarro eletrônico por quê? Porque a lei, igual a lei municipal 8811 do ex-vereador Bruno Peixoto, trouxe essa proibição para o uso em determinados lugares. A partir de hoje, que o cigarro eletrônico não é abrangido por essa proibição, você chega nos bares, nos restaurantes, a pessoa está do lado usando o cigarro eletrônico. Então, o que houve? Uma mudança do uso do cigarro de papel, do tabaco, para a questão do cigarro eletrônico. Então, eu entendo que o Estado disciplinar, proibir, seja administrativamente, como é o cigarro, seja penalmente, como é o uso de drogas ilícitas, automaticamente isso faz a manutenção ou a redução do uso de drogas. Ao contrário, a descriminalização é um glamour, né? Então eu nunca experimentei, isso não é crime, então eu posso usá-lo. E no caso do álcool? No caso do álcool, o que eu percebo é que as pessoas estão bebendo mais, estão ingerindo mais bebida alcoólica. Por que o álcool vai na contramão em relação ao cigarro? Essa questão do álcool, eu não tenho um número até mais detalhado, mas eu vejo por outro lado, um exemplo. A proibição do uso de veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, isso tem reduzido muito as pessoas a beberem
e irem dirigir. Então eu vejo isso, muitas vezes a pessoa, eu sou motorista da rodada, né? Você não pode beber, eu vou para o boteco, eu vou para o bar de Uber. Então isso, eu acredito que é em decorrência da balada eletrônica, da balada responsável, que é a criminalização após uma quantidade de álcool, ou a penalização administrativa, né? As leis são fundamentais, então, para travar a criminalidade na sua concepção. Sem dúvida. Infelizmente, o tipo penal, o crime, ele é usado como última barreira, né? Para brindar os bens jurídicos sociais. Então, a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra, a liberdade sexual. Então, se não falhar todos os direitos administrativos, morais, aí vem o direito criminal para ser a última trincheira, como os livros de penal falam, né? O senhor já acredita que fatores socioeconômicos, ideológicos, culturais, que são mais importantes do que propriamente uma lei? Bem, eu como praticante da lei diariamente, né, eu amo a lei, né? Eu acredito que o fato moderador, ele existe e ele é totalmente importante. Porém, no nível atual social que vivemos, eu acredito que majorar ou quantificar não irá trazer benefícios para a sociedade no aspecto efetivo, assim por dizer. Trazer com relação a esse aspecto sobre a lei, eu posso dizer para você o seguinte: isso é uma questão que transcende o próprio ser humano, porque se você for pegar, vamos colocar aqui um aspecto bíblico, se você pega a Bíblia, que é um aspecto totalmente forte e tem também um aspecto legal muito grande, é dito lá que a força do pecado é a lei. Então veja bem, ela é como se fosse o maior combustível. E aí só que é um aspecto fácil de se dizer? Não, porque a maioria das pessoas pensa, então se soltar tudo vai todo mundo usar do jeito que bem quis, mas não é. Vamos lá, eu ou o doutor ou você não vai sair daqui agora e não cometer um crime porque está na lei. Se falar agora assim, doutor Roberto, isso não é crime mais. Aí você fala, meu Deus, não é crime, eu vou passar ali agora e vou pegar uma TV da que eu quero. Ele não vai fazer isso. Ah, mas é por causa da lei? Não, é por causa dos princípios dele. Ele não vai fazer porque ele tem um princípio que é maior do que isso. Então, a dosimetria da lei, a lei tem que existir, é claro. Só que o ponto deste debate em si, que seria, vamos aumentar, vamos quantificar, vai descriminalizar, meu Deus, e as pessoas entram num processo de muita emoção. Falando, se você for parar para reparar, realmente quem está ali nas redes sociais, não é verdade? Fica degladiando e ficam nervosos, como que votou a favor, como que votou contra. Eu acredito que todas as pessoas, elas não têm o objetivo 100% bom ou 100% ruim, nada. Elas querem algo bom para a sociedade. Só que, no final, você verifica que... Não existe um viés ideológico aí, um ativismo do judiciário também? Eu prefiro acreditar que não existe viés, existe princípios, né? E todos nós trazemos os nossos princípios... O senhor acredita ou prefere acreditar? Eu acredito que nós trazemos os nossos princípios e eles são pedras preciosas, porém, eles são trabalhados à medida do transcorrer da vida. Por exemplo, você vai entrar numa faculdade, você vai ter certo tipo de trabalho, você vai estar ao redor de determinadas situações, isso vai compor o seu pensamento. Então, a minha opinião é que todos seguem os princípios. O direito é regido por princípios, desde Roma, desde tudo. Sempre nós temos princípios para embasar aí as nossas teorias, e no direito sempre há correntes, né? Corrente majoritária, corrente minoritária, né, doutor? Sempre tem. Então, assim, o que realmente ocorre é que a punibilidade sendo tratada no final, ela não vai modificar a quantidade de crimes no dia a dia. Ela vai realmente ser redundante, na minha opinião. Doutor Roberto, o senhor acha o pensamento do seu debatedor um pouco utópico ou não? Eu acredito. Na prática, acontece da maneira que ele está falando? Logicamente que os exemplos mostram o contrário.
Antigamente, era comum as pessoas fazerem uso de bebida alcoólica e dirigirem. A partir de um momento histórico, houve a proibição e até a prisão com a criminalização do uso de veículo automotor após fazer uso de bebida alcoólica. E isso houve uma redução do número de mortes e até de prisões, por conta da criminalização. Então eu entendo que a criminalização, ela tende a reduzir a quantidade de crimes. Em todo o meu estudo, o conhecimento jurídico, seja no magistério, seja na advocacia, eu vejo que a criminalização tende a reduzir o número de crimes. Estou fazendo uma referência ao uso da bebida alcoólica e dirigir, volante, mas isso é público e notório hoje, né? Que essa criminalização reduziu o número de mortes. Então, está provado isso. Agora, me mata uma curiosidade, vocês que são juristas, começo com o Dr. Roberto Rodrigues. No caso de dirigir, o STF, a tendência é que libere o uso da maconha até 100 gramas e, né, isso aí vai tá pacificado. A pessoa que utilizar, que usar maconha, que fumar maconha, ela vai poder dirigir ou não? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, inclusive. A tendência é a proibição, né? Se o álcool... Ou seja, vai ser até engraçada a propaganda, né? Se for dirigir, não use maconha. Isso. Terá que ser verdade, isso. Seria uma apologia às drogas ou não? O tipo penal não fala só em álcool, fala em outras substâncias, né? Já existe, então, já, o próprio dispositivo. tipo penal fala, porque se tiver constatado que a pessoa está drogada e não é por meio do álcool, ele, logicamente, vai ser autuado também no trânsito. Então, não é só em relação ao álcool, mas em relação a outras drogas. Por quê? A maconha, que muita gente fala que é uma droga, né? Inofensiva. Ela desencadeia a questão de doenças mentais, esquizofrenia, a depressão e pode redundar em acidentes. Por quê? Porque após você fazer o uso da maconha, a sua visibilidade vai estar prejudicada, isso está provado. Muitas vezes você vê um carro que você acha que está muito longe, ele está muito próximo. Isso por conta do quê? Dos efeitos da maconha. Então essa droga paz e amor, né, ficar só, né, curtir e tal, essa droga é droga e como droga ela tem as consequências maléficas, né? Tanto que a gente faz uso de droga, mas como remédio. Você não fala assim, eu vou ali na farmácia comprar uma droguinha para mim, comprar um remedinho, para quê? Mas em alguns países isso já não existe? Sim. Onde, um exemplo, a própria Holanda, né, tem os lugares onde você vai lá e compra maconha e faz uso da maconha ali. Você pode fazer uso da maconha. Mas isso não reduziu, porque você vai pagar mais imposto, então muitas vezes você vai reduzir o quê? Não vai reduzir o traficante, ela tem um controle de qualidade que às vezes muitos acham que aquela droga ela é mais fraca do que a ilegal, e que ela é uma porta de entrada para outras drogas ilícitas, né? Então, não é algo simples. Um exemplo, a Holanda hoje, vários países como a Inglaterra, está proibindo, está vendo a Holanda como uma porta de entrada de várias drogas para o mercado comum europeu. Eu tive em Amsterdã, por exemplo, eu fui testemunha ocular. O aeroporto de Amsterdã é uma loucura, praticamente todas as pessoas são revistadas e uma quantidade significativa dessas pessoas perdem o voo, ou seja, saiu do controle. E aí, doutor Rizieri, a gente vai ver nas propagandas, né, o locutor com aquela voz bonita dizer o seguinte: se for dirigir, não fume maconha e não beba. Um vozeirão. Será? Tipo esse seu aí. Será que a gente vai ouvir isso ainda? Olha, eu acredito o seguinte, o direito, ele é dinâmico, né? Ele não é uma ciência que você consegue medi-la e está sempre em desenvolvimento. Nós podemos trazer aqui, me veio à mente aqui agora, uma questão, o doutor pode até enriquecer sobre isso. Veja sobre o adultério, não é? O adultério, ele tinha havia uma certa severidade
É ou não é? Com relação a uma punibilidade. Hoje é crime o adultério? Não. Então, assim, mas será que diminuiu? Direito da honra, seria sim, isso? Sim. Houve uma legislação nesse sentido. Sim, e agora, houve mais, tem menos? Eu acredito que possa ter menos, sim, mas foi por causa da falta da punição? Entende? Eu acredito que foi uma questão mais de uma mudança sociológica, podemos dizer assim. Eu acredito que sim. E então o que eu quero dizer investimos, e se fosse a pena de morte, então, né, acredita-se que mudaria drasticamente? Existem países aí com pena de morte, países que você cita que quando há o tráfico e entra lá, é uma coisa avassaladora, e as pessoas mesmo assim ainda continuam passando de fronteira em fronteira, ingerindo e sendo os chamados... Tem país que a tolerância é zero. Tolerância por exemplo, zero. Tráfico de drogas significa pena de morte. Sim. Brasileiros já foram vítimas disso, inclusive. Já foram penalizados. Eu não vejo já como foram vítimas, mortos, né? Sim, foram penalizados. Porque, igual o colega falou, a maioria... Hoje, para você viajar para o exterior, você tem que ter uma análise prévia do que é proibido, do que é permitido, né? Igual os países árabes, alguns proíbem o uso de bebida alcoólica, né, de forma pública, né? Então você pode fazer uso só dentro de hotéis. No Catar, por exemplo, houve um problema muito grande no que diz respeito à Copa do Mundo. Sem dúvida. E veja bem, tem toda essa punibilidade e continua acontecendo diariamente. Numa proporção menor, não? Eu acredito, veja bem, eles Quem vai se arriscar, por exemplo, beber publicamente para ser preso? Alguém se arriscaria? Sim, concordo, mas não vai coibir totalmente, porque no aspecto, vamos falar aí do tráfico mesmo internacional, os que eles pegam é um percentual muito baixo e continua tendo diariamente. A gente fala isso por causa que tem programas, né, no canal aberto, né, mostrando a pessoa indo e fazendo todo aquele trajeto e sendo pega, não é verdade? E elas continuam indo. Por quê? Por causa que a condição de vida dela acaba, entre aspas, obrigando ela a fazer aquilo no ver dela. Não é verdade? No ver dela. A questão, o que eu vejo é um pouco diferente do que o doutor está falando. A questão da criminalização, e a antropologia, a criminologia fala isso, não quer dizer, o próprio direito penal, as políticas criminais, a questão da criminalização não vai acabar com o crime, né, naquele aspecto. A ideia é reduzir o máximo possível. Então, nesse diapasão, o tráfico, a gente liberar, não é por aí. Eu acho que a partir do momento que a sociedade, através dos seus órgãos, dos seus poderes, estabelece crimes, é no sentido de proteção. Tá? E aquela pessoa que transpor aquele limite, ele vai ser penalizado, como hoje é no Brasil a questão do tráfico de forma muito contundente. Vamos dar um exemplo? As leis de trânsito. Vamos supor, né, aquilo que o senhor falou, né? De repente, se for crime, se deixar de ser crime, pegar uma televisão numa loja, a gente não vai fazer. E no trânsito? Já pensou se não tivesse uma legislação, não tivesse aquela placa ali, proibido parar e estacionar, por exemplo? Mas limite de velocidade? Né? Pode haver como uma que diminuição. Viraria? Pode ser que viraria um aumento, pode ser, mas eu acredito que... Viraria um caos, não viraria não? Sem dúvida. Sem lei de trânsito. Com as leis de trânsito a gente já viu situações complicadas. Igual tem aquelas imagens da Índia, né? Eu pensei nisso aí também. Aqueles cruzamentos da Índia, Sim. onde tem moto, tem carro, tem caminhão, tem bicicleteiro. Então, a lei, ela serve para isso, né? Tentar pacificar a sociedade, colocar limites. Então, a partir do momento que eu passo do limite, eu sou penalizado. E aí eu tenho que arcar com as consequências. Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe foi às ruas para saber da população o seguinte: você é a favor da legalização da maconha? Vamos acompanhar com a nossa repórter Jaque Moura. Você é a favor da legalização da maconha no Brasil? Não fumo, não dá nada não. É que depende muito do caráter da pessoa, se ela vai saber lidar sob efeito do negócio ou não. Tipo assim, às vezes o álcool, por exemplo, tem gente que bebe e fica tranquilo, mas tem gente que fica agressivo e tudo mais. Com a maconha vai ser o mesmo jeito, vai alterar o estado normal da pessoa. Sou a favor não. Já pensou se tivesse uma criancinha aí, ser liberado,
para me fumar, e aí tá lá em casa, em riba de uma mesa lá, minha criança ter acesso à maconha. Eu acho que não seria uma coisa muito boa, não. Você é a favor da legalização da maconha no Brasil? Extremamente a favor. Porque vai coibir maus policiais, maus políticos, entendeu? Que se aproveita disso, da mentira, da ilegalidade, né? Que é mais fácil comprar do que comprar pão, todo mundo sabe. E o caminho é legalizar mesmo. Onde as coisas funcionam, legalizaram. É algo muito controverso, não é? Porque dentro da área da saúde, a gente sabe também dos efeitos que tem, positivos em alguns casos, quando indicado, né, pela parte médica, mas também o uso descomedido, como está sendo feito, pode levar muito prejuízo. Eu diria que não, porque, tipo, tem toda uma consequência de você legalizar a maconha, né? Eu acredito que legalizando, isso vai consumir recursos públicos, né? Tipo, na área da saúde, principalmente, né? Pode aumentar a incidência de acidentes, né? E, tipo, complicações, né? Pelo uso também. Então, por isso que eu não sou a favor. A população, tanto quanto dividida, ou mais gente contra a legalização das drogas? Eu acredito que a legalização das drogas, ela vai em contrapartida, né? Na contramão da sociedade de uma forma geral. Eu acredito que, concordo com o colega, que a educação, berço, família é primordial, mas a partir do momento que todos esses aspectos falham, eu acredito que o Estado ainda, através da criminalização, é o último recurso, né, a última trincheira para a proteção da sociedade como um todo. Realmente é um aspecto que você verifica na ponta, o entendimento ele às vezes passa diversificado até demais, né, do que é. É igual aquele telefone sem fio, né? Você começa falando uma coisa e quando chega lá na ponta, a pessoa não tem aquele entendimento de fato, porém, conforme a gente idealiza, eu creio que a pessoa que ela legalizou ou não legalizou, quem não usa não vai estar na estante dele. Não vai estar na estante dele, né? Ele vai realmente traçar um parâmetro e ele não vai nem saber como que é dosado esse tipo de assunto, porque não faz parte do dia a dia dele. Por isso, eu creio que a modalidade do Estado interventor, assim por dizer, ele tem que tratar de aspectos que são básicos, né, inicialmente falando, que incentivem o seio familiar, que busque realmente tratar a família como a base da sociedade num aspecto primordial e que busque realmente trazer isso no berço para chegar numa realização total. Eu concordo na parte que fala quando falha tudo, né, o direito, nós estamos aí, né, ele vai ser o atuante. Porém, a modernização do direito, por assim dizer, ela pelo incentivo a fazer uma lei um pouco mais severa, não vai realmente trazer realmente aquilo que se espera da sociedade. Não vai modificar a sociedade. Essa ideia, de alguma forma, ela não tem um quê de comunista? Qual ideia? Na sua visão? Qual das ideias? A ideia de quê? Porque o que seria o comunismo, né? Liberalismo. A ausência do Estado. Sim. A sociedade chegaria num ponto de evolução tão grande, né, que viria primeiro o socialismo, ou seja, um super-estado, para depois a população evoluir para não precisar mais do Estado. De certa forma, é isso que o senhor defende? Não, porque a princípio, nas sociedades, na ideologia comunista, por assim dizer, ela também adota o total controle estatal. Ela não dá o liberalismo. O comunismo é um passo adiante. Um passo adiante. Porém, veja bem, é uma utopia, né? Acaba sendo uma utopia. É uma utopia, concordo com você. Sim, só que o que eu acredito ser realmente relevante é que majorar, aumentar ou quantificar nesse aspecto desse debate a lei, ela não vai alterar, tem que ter a lei. Só que o aspecto dela moderador, que já existe, ele já é suficiente.
ele não vai fazer a diferença nas ruas se ele houver uma modificação para mais ou para menos, porque as pessoas não vão deixar de continuar exercitando. O senhor fecharia o Congresso Nacional, então? Porque não precisa de lei, precisa só de educação, precisa só de uma cultura boa. É isso, doutor? É essa a impressão que passa? Eu entendo que, como eu acabei de falar aqui, no mundo tem mostrado totalmente que essa descriminalização, a liberação, ela está indo na contramão da sociedade. E muitos países estão revendo esse conceito. Eu estava dando uma estudada a esse respeito. O Uruguai está já com vários problemas. Um exemplo, as drogas produzidas, a maconha produzida para ser vendida nos locais, nas lojas, está havendo um desvio dessa droga para ser vendida de forma ilegal. Por quê? Porque não paga o imposto, né? Não tem um controle de qualidade. Então, a droga que vai ser vendida em lojas, ela terá que ter uma quantidade específica de cada substância ali, para que não haja uma potência. E aí, de qualquer maneira, o tráfico nada de braçada, porque o usuário vai querer uma droga mais raiz, digamos assim. Mais raiz, mais forte, mais pura, né? E, logicamente, você vai deixar de comprar na loja, muitas vezes, que vai ser mais cara, porque ela vai ter o imposto do traficante. Então, essa questão maniqueísta, muitas vezes, vai acabar com o tráfico, vai acabar com as grandes, né, organizações criminosas. Isso é algo que não tem se mostrado dessa forma nos países, né? Nós estamos falando de um país como a Holanda, que é um país europeu, né? Portugal também. E o Portugal também, há punição administrativa, deixou de ter uma punição criminal, mas administrativamente há punições. Então, a pessoa deverá ser acompanhada por psicólogo, por assistentes sociais e assim por diante. Então, essa questão de liberação como solução, nós temos o exemplo das Cracolândias, né? Os países, está um incremento enorme de pessoas nas ruas dependentes de drogas. Mas aí o senhor não entra em contradição? A gente vê a Cracolândia em São Paulo. O crack é proibido, mas mesmo assim as pessoas estão usando à torta e à direita o crack. Não é contraditório, por quê? Porque mesmo proibido, há um consumo. Porém, se houver a liberação, na maioria dos países, isso tem mostrado os estudos, igual aqui eu tenho uma reportagem do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que é de 2021, normalmente nos países que liberam o uso de drogas, há um incremento no consumo. Ao contrário. Então, essa ideia que vai reduzir o consumo, não. Os países que nós temos estudos no mundo, há um incremento das pessoas dependentes do uso de drogas. E isso tem vários malefícios, ou seja, o aumento de suicídio, aumento de depressões, aumento de doenças mentais. Então, o custo ainda do Ministério da Saúde para a saúde dos países tem aumentado significativamente. Por quê? Porque aquelas pessoas que não faziam uso de drogas começaram a entrar, e muitas vezes a pessoa faz uma vez, 2 vezes, não usa mais. Mas e quantas entram, começam a fazer uso e não para mais, passam a ser dependentes. E isso, logicamente, né, ocorre, nós temos exemplo. Todos aqui temos exemplo de pessoas em famílias que são dependentes químicas, seja do álcool, seja da droga ilícita. E todo mundo sabe o inferno que é. Então, a gente não pode, em nenhum momento, correr risco de aumentar esse número de pessoas dependentes. Vamos lá, vamos a mais um assunto importante. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, defendeu a redução da maioridade penal no Brasil. Em pronunciamento no mês de março, o parlamentar argumentou que, diante de fatos violentos cometidos por menores de idade, os senadores precisam aprovar a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, como previsto na PEC 115/2015, proposta arquivada no final da legislatura passada. Magno Malta disse que entrou com uma proposta de redução da maioridade penal e disse que seu objetivo era provocar
uma discussão sobre o tema. Vou começar essa rodada com o Dr. Risieri Verderose, que é advogado. Doutor, qual a sua opinião? O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê? Bem, eu sou contra a redução da idade penal, porque, como eu disse inicialmente, os meios que nós já temos, eles são meios que buscam fazer essa transição para aqueles que a lei consideram com não formação ainda psicológica para tomar decisões, e a pessoa que foi o infrator menor e ela tem a possibilidade às vezes de sendo detida e ter um tratamento igual àqueles que já estão ali naquela modalidade com um certo tempo, ela pode acabar tendo um desenvolvimento maior das suas atividades. Então eu creio que a redução não quer dizer que ela não vai ter a pena aplicada para aquilo que ela fez de errado. Ela vai ter, só que nas proporcionalidades que já existem. Qual a opinião do senhor? Eu acredito que a redução da idade penal, tendo em vista a evolução da sociedade brasileira, é algo que deve ser pensado, sim. Eu entendo que hoje o rapaz, a moça de 16 anos, ela é muito mais formada, muito bem formada do que a de 30 anos atrás. Então hoje o próprio meio social, as redes digitais, os meios de comunicação têm trazido informações no sentido de realmente trazer uma responsabilidade mais precoce. Isso mostra a sexualidade. A sexualidade hoje ela é muito mais aflorada do que antigamente. Isso é uma evolução, isso depende do ponto de vista, né, da transformação da sociedade. Então hoje, meu modo de entender, o jovem de 16 anos, ele tem capacidade plena de saber o que é certo e o que é errado, né? E aí ele já tem que fazer a opção de realmente responder pelas as consequências de seus atos. A expectativa de vida também do brasileiro, né, da população mundial aumentou muito então, também, né? Sim. Seria uma evolução da legislação, quase com uma evolução natural. Mas por que esse assunto, na visão de vocês, é tão tabu, né? Coloca-se um teto ali, né? Um piso, melhor dizendo, em 18 anos de idade para a pessoa responder criminalmente. Você falou uma coisa interessantíssima, porque hoje nós estamos aqui no dia 9 de outubro. O programa está sendo gravado e vai ser reexibido em uma outra data. Dia 9 de outubro. Então vamos lá. Dia 9 de outubro. A pessoa ele faz aniversário hoje, né? Sim. Ontem, se ele cometesse uma infração penal, era um ato, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele era menor de 18 anos. E hoje, ele já responde de acordo com o Código Penal, né? Já é crime. Então, é algo assim, bem igual você está falando, né? As pessoas falam, mas ontem ele não tinha uma capacidade, hoje ele já tem. Mas a lei estabeleceu um limite. A partir de 18 anos, ele é responsável penalmente. E por que a direita é a favor da redução, geralmente, né? E a esquerda é contra? Bem, eu acredito que tabular assim é muito amplo até, né? Porém, quando a lei ela vai ter que, como o doutor disse, ela vai ter que mensurar, ela vai ter que realmente traçar um fato, um tempo, e vai existir todos esses casos, igual sempre tem casos práticos, um dia antes, um dia depois. Nesses casos, realmente fica muito controvertido. Porém, quando as pessoas tentam defender uma determinada tese, o objetivo, na pior das hipóteses, é que ela não queira que, vamos supor, uma pessoa, uma criança, um adolescente que não tem uma formação ainda total da sua autonomia de decisões. Não, mas hoje a pessoa é diferente de 30 anos atrás. A informação é maior, é claro, mas o nível ou a busca do seio familiar de tentar proteger aqueles que estão ali, imaginando que ela realmente ainda não teria decidido se tivesse tido uma experiência melhor, é o que faz ter todo esse tabu, na minha opinião, que você falou. Por que eles ficam
temerosos em aumentar ou diminuir. Então, hoje, a maioridade em si, para ela fazer essa modificação, essa transação, ela acabaria sim, com certeza, pegando certas pessoas que acabariam que não teriam toda essa desenvoltura psicológica de decisão ou um poder de dizer um não e acabava realizando fatos que não seriam desejados. Se diminuir para 16, e aí? Os criminosos não vão usar os garotos de 15, de 14? Sim, como tem usado, né? Mas a questão até da psicologia, no sentido da pedagogia, de dizer, se você agora cometer um crime, um ato infracional, que hoje é ato infracional, amanhã vai ser crime. Então, a ideia é realmente criminalizar ou recrudescer a lei. E nesse sentido, muitos países, até de primeiro mundo, como a Inglaterra, têm feito isso, né, até de forma bem drástica, a partir de 12, 13 anos, no sentido assim de criminalizar realmente certas condutas, porque uma coisa é furtar um relógio, um celular, outra coisa é pegar e matar uma pessoa por conta de um celular, né? Mas furtar um celular também é crime e é grave, de certa forma, ou não? Mas, logicamente, a periculosidade do agente é bem menor do que de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A consequência, né, é outra, sem dúvida. Então, eu acredito que nesse caso aí, o senador Malta, ele tem feito essa distinção. Ou seja, não é em relação ao furto, um pequeno furto, uma pequena lesão corporal, mas sim aqueles crimes chamados hediondos, como o tráfico de entorpecentes, como o latrocínio, como o homicídio, né, que mostram a periculosidade muito maior do agente. Então, ele tem feito no projeto, na PEC, né, projeto de emenda à Constituição, essa distinção que seria a redução só em relação aos autores de crimes hediondos, né? E será que esse projeto, ele passa no Congresso Nacional, na sua opinião, ou ainda existe muita resistência para tratar desse tema? Haja vista também o sistema penitenciário brasileiro, que tem as suas dificuldades, as suas deficiências? Eu acredito que não passa tão facilmente, também por essa questão que você levantou e também pelo aspecto, querendo ou não, cultural que traz no nosso país. Eu acredito que, por mais que haja sempre o desenvolvimento do direito, ainda não ocorrerá. É engraçado o Congresso Nacional muitas vezes, né? Porque a gente tem uma bancada que é mais conservadora e outra que é progressista. A conservadora, ela quer manter o que já existe e a progressista quer mudar. Mas nesse caso da maioridade penal, é justamente o contrário. Recrudescer a lei. Né? Torná-la mais severa, né? Eu entendo que hoje, eu concordo com o colega, que hoje eu acho que não seria fácil passar, mesmo porque uma PEC, né, tem um quórum qualificado. Se não me engano, 3/5, né? Então, não é como um projeto de lei. Mas, de repente, se acontecer um crime grave aí que envolva menores, com repercussão, principalmente atingindo pessoas de vulto, né, pessoas famosas, eu entendo que possa acontecer uma decisão, né, como já aconteceu no Congresso, algumas decisões emocionais, né? Mas eu acredito que hoje o Congresso ele vai manter com o status quo atual, né? Agora, há alguns outros projetos de lei, Rafael, nesse sentido, que é a mudança da lei, né? Como eu acabei de falar, ele quer uma emenda à Constituição. Mas tem já projetos no sentido de aumentar o tempo de internação. Continua sendo ato infracional, punido pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, em relação aos crimes hediondos, poderia chegar a 8 anos de internação. Hoje o limite máximo é 3. Então haveria uma punição mais severa para os autores de crimes hediondos, que eu acho também razoável, né? Então aquela pessoa, aquele jovem que deu uma derrapada e furtou o celular da colega,
ele vai cometer um ato infracional, podendo ser punido até 3 anos. Porém, aquele que matou uma pessoa para roubar o celular, o latrocínio, né, conhecido latrocínio, aí ele já poderia ser penalizado com até 8 anos de internação, mesmo sendo julgado de acordo com o menor, como ato infracional. A lei penal do Brasil, em geral, é dura ou leve, na sua concepção? Não tem meio termo, não? É dura ou leve? Não. O senhor fica à vontade. Bem, eu acredito que ela é equilibrada para o nível que nós vivemos na atualidade. Eu acredito que ela é equilibrada. Qual a sua visão, doutor? Eu entendo que nós temos boas leis, né? Mas eu acredito que a punição no Brasil ainda é bem pequena, tem aumentado. Hoje nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo, né? Só superada pelos Estados Unidos, pela China. Nós éramos 4º colocados, superamos a Rússia. Então, o que eu acredito é que nós temos boas leis, porém o sistema penitenciário nosso é muito ruim. E nós temos um bom exemplo aqui em Goiás. Nós temos visto com o atual governo, o governador Ronaldo Caiado, ele tem tornado o sistema penitenciário goiano um exemplo para o Brasil. Inclusive veio uma comitiva da Bahia para ver como funciona aqui em Goiás, né? É. E ele conseguiu algo inédito, que eu atuo na área penal como advogado, que é eliminar celular nos presídios, né? De forma muito simples, tirando as tomadas das celas. E o que parecia praticamente impossível, né? Ah, vou tocar na caixa de marimbondo, a cadeia vou vai fazer virar. algo que é óbvio, evidentemente, aí vai ter rebelião, essa situação toda. Mas em Goiás, é fato que isso foi feito e está muito melhor do que nos outros estados. Sim. Sem dúvida. O senhor concorda? Concordo demais, acho o trabalho excelente, inclusive. Admirável. E quais são outras caixas de marimbondo que podem ser tocadas em relação à criminalidade? Por exemplo, quando perguntaram ao governador Ronaldo Caiado se ele era a favor da câmera na farda dos policiais, ele disse o seguinte: não, eu sou a favor, na verdade, de câmera nas celas, para que o criminoso seja vigiado. Isso pode acontecer também, na sua visão? Câmera nas celas? Nas celas? Eu acredito que não ocorrerá. O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra a câmera nas celas. Mas por que a sociedade, assim, setores da mídia, né? Eu acho que nem a maioria da população defende que o policial ele tem que ter uma câmera e o bandido ele não pode ser vigiado. Não é uma inversão de valores? Bem, eu acho assim, em vários aspectos em trabalho, existem câmeras também, não é verdade? E esse aspecto de filmar um ou filmar outro não seria a questão específica. Eu creio que o trabalho que é feito é um trabalho profissional, é um trabalho em cima de vários treinamentos e com certeza, ao meu ver, a pergunta que você fez inicialmente seria um pouco mais delicada devido à intimidade, né, naquele momento das pessoas que ali estão. Então, invasão de privacidade. Falando do quesito intimidade, do quesito ser humano. Mas o policial também não tem a sua intimidade, né? Mas essa câmera a sua fé pública quebrada também? Ou não? Eu acredito que o governador ele falou de uma forma um tanto quanto figurada. No seguinte sentido, de que coloque câmeras nos presídios, isso eu acho que não é um impedimento. Porém, na cela, eu concordo com o colega que existe a LEP, né, a Lei das Execuções Penais, que é a intimidade. Então, atingiria a intimidade. Mas colocar no corredor das celas, colocar nos presídios, eu acho que isso é uma forma até de diminuir custo de policiais penais, né? Porque a partir do momento que você coloca tecnologia, câmeras, você vai reduzir o número da necessidade de agentes penitenciários, policiais penais, que seria o termo correto. Então o governador falou no sentido, nós temos que colocar mais vigilância, mais câmeras para vigiar os presos, não na cela em si, porque realmente na cela eu não vejo essa necessidade, porque ali ele vai fazer tomar banho, ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, então seria algo até ofensivo
Os senhores concordam nesse Atividade. ponto, então? Concordo. Os senhores concordam. E chegou a hora do nosso quadro Confronto Direto. Vamos lá, eu tô com essa urna. Acho que vocês nem sabem dessa regra aqui, mas televisão ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. É o seguinte, tem o nome dos senhores aqui. E quem for sorteado vai fazer a pergunta tema livre para o opositor. Então já vai pensando na pergunta aí. Tá. Vou começar. Ele vai tirar, Tá. por gentileza. Doutor, tira aí, por gentileza. Veja qual nome saiu. Saiu o meu próprio. Seu nome. Então mostra para a câmera. Para mostrar que aqui é aqui é real. Risieri Verderose. Nome chique, né? É um nome difícil, né? Eita, Nome chique, rapaz. Esse De- nome... Deixa o apresentador mais Qual a complicado, origem? né? Qual a origem desse nome? É italiano. É. É. O senhor agora faz o tema, faz a pergunta, tema livre para o seu opositor. Tema livre. Qualquer pergunta. Certo. Pode ser uma pergunta fora da caixa, do direito, enfim. Pode ficar à vontade. Tá. Doutor, na sua opinião, com relação a todas essas questões que foram abordadas aqui, o que poderia ser um ponto de equilíbrio para quem está votando nesse caso lá no STF? O que seria um ponto de equilíbrio para o senhor? Eu acredito que o equilíbrio aí, eu acho que o senhor falou uma questão importante, a gente tem que combater muito as causas, né? E não as consequências. Eu acho que essa questão de descriminalizar por descriminalizar, eu acho que não é por aí. Mesmo porque nós estamos vendo até mesmo os tribunais superiores liberarem traficantes de alta, né, calibragem. Então, no meu modo de entender, eu acho que o Supremo deveria limitar certas questões mais importantes, né, para a própria sociedade, como a questão que eu não vejo do aborto, que não há essa necessidade, que já há a autorização para certas situações. Então, eu estou entendendo um ativismo jurídico desnecessário por parte principalmente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele deveria atuar em outras questões mais importantes. Muito bem. Muito bem, infelizmente o tempo acabou. Eu queria agradecer muito a participação do Risieri Verderose, ele que é advogado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço também essa oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado ao Dr. Roberto Rodrigues, grande advogado, né? 2 advogados notáveis. Muito obrigado. Obrigado, Rafael Vasconcelos. Ao doutor Risieri Verderose, né? Tem que ler. E também a Andressa, que é a produtora. Produtora e repórter. Então, um agradecimento e a todos os telespectadores da TBC. Parabéns para vocês pelo belo trabalho que tem feito, né? Aqui no estado de Goiás, algo ímpar, singular. Muito obrigado. E que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Aqui, brigam as ideias e não as pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.